Meu nome é Fernando Michel, sou professor de Sociologia e nossa aula de hoje vai ser sobre Introdução à Sociologia. Essa aula ela vai ser dividida, então, vocês podem acompanhar na nossa playlist Sociologia. A palavra Sociologia ela vem da fusão de dois termos, societas, termo em latim que significa sociedade, e logos, termo grego que significa estudo da ciência. Sociologia significa o estudo científico da sociedade, o estudo das formas de convivência humana. A sociologia estuda as relações sociais e a forma de associação. É uma disciplina bastante importante que considera as interações que ocorrem na vida em sociedade. A sociologia ela envolve o estudo dos grupos e dos fatos sociais, das divisões em classes e camadas, da mobilidade social e da interação entre as pessoas e grupos que a constituem. Em síntese, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade por meio da observação do comportamento humano. A sociologia é uma ciência social. É importante ressaltar que os métodos utilizados nas ciências sociais são diferentes dos métodos utilizados nas ciências naturais. Estas empregam vários métodos precisos, como cálculos, previsibilidade, demonstrações. Já as ciências sociais, elas empregam alguns processos quantitativos e de observação. O objetivo das ciências sociais é ampliar o conhecimento sobre o ser humano em razão de suas interações sociais. A sociologia ela revela a sociedade como ela é de fato, não como ela deveria ser. O propósito da sociologia é contribuir para uma melhor compreensão a respeito da sociedade, o que pode permitir que medidas elas sejam tomadas para melhorar a vida daqueles que dela fazem parte, da nossa sociedade como um todo. O estudo sistemático da sociedade humana se iniciou na Antiguidade. O grande filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C., autor de Política, afirmou que o homem ele nasce para viver em sociedade. Aristóteles, na Idade Média, ele foi um pensador ligado à igreja que refletia sobre os assuntos pertinentes à sociedade humana. Durante o Renascimento, surgiram diversos pensadores que abordaram alguns fenômenos sociais. Entre eles, podemos falar sobre Maquiavel, autor do famoso clássico político O Príncipe. Erasmo de Roterdã, também, por meio da sua obra Elogio da Loucura. Temos Thomas More's Utopia e Francis Bacon, Nova Atlântida, uma obra particularmente importante ao desenvolvimento do estudo da sociologia. Ela foi escrita por Jean-Baptiste Vico lá no século XVIII. Nessa obra, a nova ciência, Vico escreveu que a sociedade ela se suborna às leis definidas que podem ser descobertas pelo estudo e pela observação objetiva. Sua afirmação de que o mundo social é com certeza obra do homem, ela foi uma ideia na época revolucionária. Anos mais tarde, o famoso filósofo Jean-Jacques Rousseau ele reconheceu que a sociedade ela exerce uma profunda influência sobre o indivíduo. Em sua célebre obra O Contrato Social, Rousseau ele afirmou de uma forma categórica que o homem ele nasce puro, a sociedade é que o corrompe. Mas foi apenas a partir do século XIX, através de Auguste Comte, Herbert Spencer e Gabriel Tarde, além de Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que o estudo da sociedade ele se tornou verdadeiramente
científico. Os pais da sociologia, o Augusto Comte, ele é tradicionalmente considerado o pai dessa ciência, da sociologia. Comte ele foi criador do positivismo, lá no século XIX, que constituiu a base para o surgimento do cientificismo. O cientificismo acredita que a única forma que existe para poder chegar ao conhecimento é por meio da ciência. Comte lutava para que todos os ramos de estudos fossem abordados com a máxima objetividade. Este pensador, o Comte, um pensador francês, ele defendia um ponto de vista de serem válidas apenas as análises das sociedades, que eram essas análises feitas com espírito científico, ou seja, com objetividade e sem metas preconcebidas. Os estudos das relações humanas deveriam constituir uma nova ciência a que se deu o nome de sociologia. De fato, Comte ele foi o primeiro a usar a palavra sociologia em 1839, lá no século XIX, em seu curso de filosofia positiva. Segundo Comte, a sociologia é a ciência suprema, estando acima de todas as filosofias e religiões. Dela, tudo parte e a ela tudo se reduz, afirmou Comte. Mas foi a partir do trabalho de Émile Durkheim, 1858 e até 1919, século 19 e 20, que a sociologia ela passou de fato a ser considerada uma ciência. Com seu vigor científico, Durkheim classificou a sociologia como uma ciência com credibilidade e assim ela pôde se desenvolver academicamente. Foi Durkheim quem formulou os primeiros conceitos da sociologia. O Durkheim ele demonstrou que os fatos sociais têm características próprias. Para o Émile Durkheim, a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Vamos lembrar, Durkheim, fatos sociais. Com Durkheim, são o modo como um grupo social pensa, sente e age. Para ele, os fatos sociais existem independentemente da vontade de uma pessoa, antes mesmo dela nascer, e são impostos pela sociedade. Os fatos sociais são basicamente caracterizados por três características. Eu vou listar as três características. Generalidade. O fato social ele é comum a todos ou a pelo menos a maioria de um grupo de pessoas. Por exemplo, a forma de habitação, de comunicação, de sentidos e moral. Esse foi um exemplo sobre a generalidade. Exterioridade. O fato social ele existe, não dependendo da vontade do indivíduo. São as leis, as regras sociais e os costumes que são impostos de maneira coercitiva. A coercitividade. Os indivíduos eles se sentem pressionados, digamos assim, a adotar o comportamento estabelecido. As pessoas elas são obrigadas a viver conforme as regras da sociedade, e independente de sua vontade ou escolha. Os fatos sociais, de acordo com Émile Durkheim, eles podem ser estudados de forma objetiva como coisas, da mesma maneira como a biologia estuda a natureza. A sociologia ela estuda os fatos sociais. Para a teoria sociológica de Durkheim, os fatos sociais ele têm uma existência própria, ou seja, eles independem das crenças e ações de indivíduos ou de sua cultura. Espero que tenham gostado desse início, dessa introdução. Peço que inscrevam-se lá no meu canal. Até a próxima aula. Essa é a primeira parte dessa introdução. Vou pedir também para vocês acessarem o meu blog, conhecimentoamichel.blogspot.com. Até a próxima, galera. Deixei o link lá na descrição. Valeu, gente.